Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Excelente terça-feira para todos. Vamos lá, gente. Começando mais uma Conexão Hive. Relembrar aí, e até para os novos aí, sejam todos muito bem-vindos. Pessoas que estão conectadas agora, pessoas que vão conectar, né? Porque vai ficar salvo lá no Hive Academy. Inclusive, quem não segue, né, no YouTube, Hive Academy, corre lá. Se inscreve no canal Have Academy, tem todas as playlists, todos os treinamentos, ativa o sininho, porque o sininho, enfim, todo dia tem vídeo subindo novo, principalmente as pessoas novas que estão conectando com a Hive, você vai estar por dentro de todas as novidades, tá bom? Ontem foi a apresentação, show de bola, a apresentação tá lá também, a apresentação dos afiliados, acho que é importante, independente se você forma, enfim, e com os estímulos que tem, digital, ou também começar a construir sua rede, né, de concierges, sua rede de afiliados também. Acho que é importante ver a apresentação toda para ver os detalhes, ver, ter um pouco mais de visão do que você pode construir e alcançar, né, com a plataforma, tá, da Hive. Vamos lá, hoje o tema cara, é um tema de liderança, mais do que venda, né? A gente tá. O tema é escuta estratégica, fechamentos através da atenção. Hoje acho que o maior problema do mundo. Qual que é? Ai, apertei alguma coisa aqui. O maior problema do mundo qual que é? A falta de foco intencional, vamos dizer assim. Uma falta de atenção intencional, de escuta intencional, né? Então aquele cara, aquela pessoa que coloca um pouquinho mais de atenção, ela se torna uma grande referência. Olha o nível que a gente tá chegando, né? É onde todo mundo teria que fazer isso, né? Isso, quando você escuta intencional, você acaba driblando uma série de coisas, você acaba construindo uma série de habilidades, você acaba se tornando uma pessoa com muito mais, como é que eu posso falar? Muito mais atrativa. Você se torna um imã, porque você vai ter mais empatia. A pessoa, o outro, quando você escuta intencional, vai abrir mais a guarda para que você possa falar determinadas coisas. Ela vai se sentir mais, como é que eu posso falar? Ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir mais confiante para poder compartilhar alguns sentimentos com você, porque você simplesmente só está escutando, né? Tem uma frase que a gente pode falar que o mundo hoje ele ele ouve, mas não escuta. Todo mundo está ouvindo, mas não está escutando. Isso é um problema, tá? E se você levar isso para o mundo das vendas, na verdade você está estendendo algo que já é um problema. Então, escutar faz parte da liderança, tá? Mais do que venda. Então, talvez esse conteúdo aqui para você, ele te preencha de várias formas, né? E o melhor de tudo, sabe qual é o melhor de tudo? Escuta intencional é prática. Esse é o melhor de tudo. Então você fala, puta, não, eu não escuto, eu passo por cima, eu falo mais do que o cara, começo a vomitar coisa, começa um assunto, não consigo parar. Quem começa um assunto e não consegue. Vira e mexe, eu saio de um evento de família, de alguma coisa assim, eu olho pra Beca, minha esposa, e falo, nossa senhora, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Tipo, eu entro mudo e saio calado, muitas vezes, em eventos familiares. Não consigo falar nada. A galera falando. Quem vive isso, né? Quem vive isso? Agora leva isso pro mundo das vendas. Então, assim, a gente não pode ficar vomitando, né? Tipo, cortar o cliente antes que ele termine de falar. Então, tudo isso é prática. Tudo isso é prática. Não é uma coisa, nasci assim, não sou assim e assim vou ficar. Não, tudo isso é prática. Você pode mudar isso, né? Trocar o ouvir por escutar intencionalmente, né?
E a gente ouve muitas vezes, né? Não é uma coisa que a gente vai ficar fazendo 24 horas, mas numa ação de venda você está dedicado para aquele momento. Eu também, eu erro muitas vezes. Muitas vezes eu tô pensando em outra coisa e tô lá só ouvindo as pessoas, meus filhos, enfim, família. Enfim, a gente tem que focar com um olhar mais direcionado, para você poder extrair o que a outra pessoa precisa, necessita, sente. Então é importante que no mundo das vendas você tenha isso muito claro. Eu falo muito da analogia, né, com o médico. Né? A analogia do médico é a melhor analogia que a gente pode ter. Né? O médico é uma pessoa que ele precisa escutar obrigatoriamente, senão ele mata a pessoa. Olha que doido. Se você entrar num médico e ele não te escutar, ele pode prescrever um remédio que é um remédio que você não precisa. E aí você morre. Então, obrigatoriamente, o médico ele precisa te escutar muito. Ele é treinado para isso. Ele faz isso o dia inteiro. O médico é um vendedor de saúde. Certo? Você entra lá de um serviço relacionado à saúde. Você entra lá, ele vai perguntar o que você tem, o que você está sentindo. Isso é uma pergunta já intencional para ele abrir o ouvido dele e te escutar com toda a seriedade do mundo e anotando as coisas. Quando você vai falando, ele vai anotando as coisas. Escuta mais intencional do que os médicos não têm. E aí você fala, pô, tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga, tô com isso, tô com aquilo, e ele vai te falar assim, toma esse remédio, que esse remédio é bom para isso. Então, ele identifica o desejo, ele identifica a necessidade e aí sim prescreve. Então, acho que que você tem que fazer a partir de hoje? Sempre que você for entrar numa reunião ou numa conversa de conexão, conhecendo novas pessoas, né? Você sente isso, né? Mesmo vocês, assim, quando vocês são conectados ou te apresentam uma pessoa nova, sei, num restaurante, num lugar, numa sala de reunião, se essa pessoa ela tá mais dedicada em fazer as perguntas certas para você e te ouvir, você pode ter certeza absoluta que aqueles primeiros 5, 10 minutos aquela pessoa já te conquistou. Sim ou não? Já te conquistou. E aí você precisa conquistar o cliente. Então os primeiros 5 minutos eles são decisivos, cara. Decisivos. Vai abrir uma conferência, vai fazer uma apresentação, vai mostrar o produto. 5 minutos iniciais são decisivos para que você conecte, para que você desperte, né, a empatia e a outra pessoa veja em você, cara, no pensamento dela, fala, nossa, que cara bacana. E quanto mais você for intencional, quanto mais você for praticando isso, isso vira um hábito. Aquela coisa sempre, né? Quanto mais você fizer uma determinada atividade, mais habilidade você vai ter naquela atividade. E você ter o hábito de ser atrativo, né? De ser prazeroso ao lado das pessoas, é o melhor hábito que você pode construir. E é simples isso, gente. Você não precisa de nenhum MBA para fazer isso. Talvez seja uma das habilidades mais poderosas do mundo da liderança. Falar pouco, escutar muito, e ainda mais com intenção. E muita gente não faz. Por quê? Porque o mundo é egoísta. O planeta é egoísta. As pessoas querem falar dela, as pessoas querem falar de si, as pessoas. É tudo dela, é tudo meu, é tudo eu. Então, você começa a abrir um pouquinho isso, e as pessoas querem esse reconhecimento, elas querem ser ouvidas. É isso que elas querem, e você vai praticar isso. Quando você menos perceber, você vai ser uma pessoa muito mais. Enfim, que as pessoas não querem ficar perto, né? Principalmente. E na nossa vida tem, né? Tem de todos os lados. Eu falo por mim, né? Eu tenho pessoas no meu ciclo de relacionamento que eu falo, puta, não aguento ficar do lado. Né? E tem pessoas que do meu ciclo de relacionamento falam, cara, que cara bacana, que pessoa legal, que eu adoro encontrar, ficar do lado, conversar. E leva para a vida de vocês, é a mesma coisa.
E você pode ter certeza que essas pessoas que você não gosta de ficar do lado, muito, na grande maioria das vezes, é exatamente esse o problema. É exatamente um problema de não ter conexão entre ouvir, entre falar, escutar. E no mundo das vendas, quando você leva isso para as vendas, a gente está falando muito de liderança, mas quando você leva isso para as vendas, você consegue muitas vezes eliminar uma série de desafios numa apresentação. Imagina, eu vou vender produtos da Hive para as pessoas. O cara conecta, me indica uma pessoa e eu começo a falar dos produtos, falo das 6 linhas, dos 40 produtos que a gente tem. Tá louco. O cara não precisa. O cara vai precisar de um, outro, outro, e até ele começar a entender a filosofia, os benefícios, e aí sim ele compra outro. Então você precisa começar a fazer um diagnóstico, né? Numa conversa, você faz um raio-x, sempre numa conversa, principalmente com uma nova pessoa, você vai ter que tirar um diagnóstico. Não somos médicos, né? Mas somos vendedores que têm que agir como tal, fazendo diagnóstico, fazendo raio-x, fazendo as perguntas certas. As perguntas certas te ajudam a escutar. É anamnese, isso mesmo. E praticando isso, né? Deixa eu ver aqui. Ah, e os desafios, né, que eu tava falando. Então, quando você acaba escutando de forma mais focada, muitas das objeções, elas acabam sendo apagadas no meio do caminho. Porque durante toda aquela conversa, você vai começar a eliminar algumas hum, situações ali negativas, alguns nãos que talvez a pessoa iria falar, porque você está dedicado em resolver o problema do cara. E essa conexão inicial que você vai fazer com o seu cliente, a pessoa vai se sentir tão bem que no final fala assim, cara, realmente, deixa eu experimentar isso aí, deixa eu ver se isso aí realmente faz bem para mim. Ele foi tão atencioso, ele foi tão bacana, que acho que vale a pena eu entender o que esse ativo faz no meu corpo, né? E obviamente com conteúdo, com conhecimento, coisa que vocês têm de sobra, né? Então você vai exercer uma habilidade de liderança que é extremamente simples, com conhecimento técnico mínimo que seja, né? Para falar do, sei lá, o Mindful Pill agora, o Melaton, em gota, o Nimbus, a linha Nimbus, caramba, né? Agora no Instagram da Hive tá começando a colocar os depoimentos, isso aí vai ser muito forte pra gente, né? Os depoimentos vai ser maravilhoso pra gente poder. Você viu o depoimento que rolou ontem? Fiquei, ó, não sei se vocês estão acompanhando, depois entra lá no Instagram da Hive. Acho que ela mandou agora, né, de manhã, na comunidade. Olha que legal. Depoimento aqui, ó, do Lucid. Fui de 94 quilos para 77 quilos. Muito bom. Esses depoimentos são poderosos, viu? Sair para fechamento é uma mão na roda. Colocar tudo no destaque lá do Instagram. Vai ser bom para a gente poder pesquisar, enfim. Então, quando você vai acompanhando vai fazendo isso, exercendo isso, essa atividade, as objeções elas vão sumindo, né? Aqui tal, quando o cliente tem uma objeção, o que que você tem que praticar exatamente? Muito envolvido com escutativa. Você vai ter que validar o que ele disse, né? Então, ó, como é que você valida o que a pessoa disse? Quando você confirma a resposta dela. Pô, eu entendo perfeitamente o que você está falando, cara. Nossa, eu tô me colocando no seu lugar. Eu entendo perfeitamente e faz muito sentido você pensar assim. Caramba, acabou. Cara, deu uma objeção, você simplesmente devolveu, confirmando, o cara vai se sentir super aberto para poder compartilhar outras coisas com você, ou para poder entender novos caminhos. Talvez tenha, para ele poder comprar outro produto. Aí quando você valida, você tem que pedir mais informações para ele. Eu entendo perfeitamente, mas o que exatamente tá te, tá te preocupando com isso? Ou você não entendeu sobre esse ponto? Então, tudo que você for fazer sobre objeções é exatamente isso. Você vai isolar, você vai acompanhar, você vai confirmar. E quando você tem insumos eles vêm como? Artifícios, né? Eles vêm como? Eles vêm com perguntas e respostas.
Então, no começo de uma reunião, por isso que eu falo que os 5, 10 minutos iniciais, eles são determinantes para uma boa venda, para um bom fechamento. Talvez você não feche, talvez não aconteça, mas você tem que praticar e melhorar a taxa de fechamento. Talvez você não tenha 100%, mas você vai sair de 10% de fechamento para 60% de fechamento. Você cresceu 6 vezes a sua taxa de sucesso. Talvez não seja 100 ainda, mas você está fechando em 6 vezes a taxa de sucesso. Isso é maravilhoso. Então você vai pegar esses insumos que a pessoa está falando através de uma escuta ativa. Puta, o cara falou que a vida dele é agitada, falou que ele precisa de mais praticidade. Por exemplo, no Uber agora, que eu peguei esse final de semana eu viajei, peguei um Uber de Guarulhos até São Paulo aqui no aeroporto. Cara, ele precisava de mais praticidade, o cara tinha ido no médico, claro, eu fiz as perguntas certas, tinha ido no médico, tava começando a se cuidar, tava um pouco acima do peso, um pouco, um pouco mais acima do peso. Aí ele começou a se cuidar, e eu perguntei se ele estava se cuidando, ele falou, fui no endócrino, fui no CIS, minha esposa tá me ajudando e tal, eu fico no Uber o dia inteiro e tal, ele precisa de praticidade, tá isso, pronto. Pô, você que precisa de praticidade, você que está se cuidando já, é bom que você tome os produtos corretos. Senão você não vai sentir benefício nenhum na sua saúde. Aí expliquei, né? Então, assim, eu vou entendendo o que o cara quer e eu vou oferecendo o que a gente tem. Desde laudo de pureza 100% até praticidade, até, enfim, melhorar a qualidade do sono. Então, tem coisas ali que você vai incrementando, só que você só vai fazer isso se você realmente ouvir a pessoa. Ouvir com intenção, né? Vamos lá. Uma outra coisa que eu acho que é importante. Deixa eu ver se eu. Aqui, ó. Acho que eu já falei isso inicialmente, não vou ser repetitivo, mas é uma das coisas mais importantes que a escuta ativa, né, faz com a gente é poder espelhar emoções, né? Você consegue espelhar emoções e validar sentimentos quando você escuta ativamente. Isso gera conexão emocional. Então não é só você, não é só tecniquinha para você vender, apesar de ser e muito boa, mas além de tudo isso, traz um campo energético que foge do tangível, né? Do que a gente realmente entende. Gera conexão emocional. Por isso que muitas vezes tem aquela pessoa que você gosta de ficar perto e aquela que não. Essa conexão emocional ela tem que ser construída, tá? E é só com escutativa, é você confirmar, puta, legal, eu entendo o que você falou, já vivi isso, eu saí assim, eu fui pra lá, você começa a dar soluções pra pessoa. Isso gera uma conexão que foge um pouco do nosso campo. Das objeções eu já falei, a gente contorna a objeção, dribla a objeção muitas vezes quando você faz isso. É o simples fato de você ser um pouquinho mais intencional no começo da sua conversa, talvez 5 objeções que iam ser colocadas no final da apresentação, elas somem, tá? Elas somem. E eu vou te falar, gente. Infelizmente, tá? Não deveria. Mas infelizmente, escutar com intenção é uma vantagem competitiva. Olha que loucura. Eu acredito que nem 20% consegue fazer isso. Nem 20%. Tinha que ser um pré-requisito, né? Uma obrigatoriedade. E não é, tá? É uma vantagem competitiva. Isso é bom, porque quem souber vai gerar mais resultados do que qualquer outra pessoa. Normalmente as técnicas de vendas, quando você se torna um grande vendedor, o que que você vai se tornar também? Um grande líder, né? Em casa é muito bom você praticar isso, independente das vendas, né? Porque em casa a gente tem intimidade suficiente para argumentar, xingar, bater, gritar, devolver, conflitar, brigar. Então é um momento para você treinar, né? Eu treinei muito em casa, viu? Desde a minha infância, assim, onde eu tinha uma família barulhenta italiana, imagina. Loucura total. Então eu fui praticando isso desde os meus, sei lá.
Desde quando eu me conheci por gente, né? 12, 13, 14, 15 anos. Eu saía das discussões, eu ia pro quarto, então eu engolia, tolerava. Então essa forma de você tolerar algumas coisas é importante também para você poder escutar, né? Mesmo que forçado, né? Vamos lá, vamos lá. Bem, desafios aqui. Acho que os desafios, acho que, bem, desde o do inicial, do básico até intermediário e avançado, eu acho que a prática agora, né? Deixar com vocês, principalmente o iniciante, começar a praticar, né? Pratica. Então, pergunta estrategicamente, escuta estrategicamente, valida a resposta dele, sempre pensando numa possível solução. E eu estou falando com tudo, tá nas vendas, vendendo produto, mostrando o projeto, em casa, com as pessoas mais próximas, principalmente, que é mais, até mais vai acontecer toda hora. Então começa a praticar isso, porque isso é um superpoder que você vai construir na sua vida, tá? Intermediário e avançado, eu vou falar para fechar, né? Intermediário fechar uma venda essa semana e o avançado fechar duas vendas, três vendas essa semana. Praticando isso, a escuta, o contorno de objeção, tá bom? Fechou? Fazer isso. E a rede social, gente, acho que você pode falar um pouquinho disso, né? Esse é um tema muito genérico, abrangente, tem muita coisa envolvida nesse tema. Fala de liderança, você pode fazer stories explicando um pouquinho o que a gente falou aqui hoje, trazendo uma frase, o mundo, sei lá, é o que eu falei inicialmente, o mundo ouve, mas não escuta, né? O mundo inteiro tá ouvindo, mas não tá escutando, alguma coisa nesse sentido. E explicar o porquê disso, né? E explicar o quão importante é isso no mundo das vendas, né? Beleza? E a Márcia aqui, ó, quando você tem um cliente que apresenta uma outra marca de uso por exemplo, Whey, composição próxima nossa, mas com valor menor. Ah, eu acho que assim, brigar por preço é sempre é uma loucura, né? É importante que a gente tenha as nossas técnicas, as nossas estratégias, mas preço você pode ter desde de R$ 10 a R$ 300, né? Um produto. Então, assim, eu sempre vou resolver isso com algumas perguntas. É o que eu falei, a gente não faz milagre, a gente tem que dar o nosso melhor em todo momento de fechamento, né? Nunca desmerecendo, mas eu sempre falo que a estratégia da Hive está sempre alinhada a produtos eficientes, com uma formulação limpa e comprovada, coisa que eu não vejo nos outros suplementos, tá? Até hoje eu não vi whey com laudo de procedência. Então, você mostrar que a cada lote dos nossos produtos sai um laudo através de um laboratório terceiro e mostrar isso na hora da venda, pegar a câmera, colocar no QR Code, colocar o número do lote, mostrar a pureza, isso é importante. E explico, né, através dos nossos vídeos, principalmente o whey, que tem o vídeo da linha Hyper, quantos whey são reprovados, né, no mundo e diz ser bom, e diz ser melhor, e diz ser bacana, e diz ser não sei o quê, e a gente vê que muitos não têm o- os ativos fundamentais ali dentro, ou a quantidade de ativos que a gente precisa. Então eu falei, ó, até ontem na reunião, né? As pessoas que tomam whey se sentem mal, sistema digestivo. Então muitas vezes ela tá tomando, pode até ser, tá, uma incompatibilidade, mas muitas vezes ela não tá tomando proteína pura, né? Então você está misturando sua proteína pura com uma série de coisas, você não vai ter resultado no seu organismo e no seu corpo, e muito pelo contrário, vai te trazer indisposição quando você consome aquilo. Então eu falo muito da qualidade do produto, tá? Até para justificar e principalmente do sabor, né? Sabor é assim, de limão principalmente, no Uber mesmo eu vendo de limão, porque assim, limão é um sabor que é surreal. Eu falo para as pessoas, é bom você viver também isso, né? Eu tomei já muitas proteínas. Na feira agora eu consumi todas as proteínas de todas as marcas. Tinha um produto bom ali, gostoso e tal, mas
nada comparado aos produtos que a gente tem, aos whey que a gente tem, Juice, e acompanhado com laudo de pureza. Sempre uma objeção, seja de preço, seja de tudo, também ela pode ser evitada com convicção, com crença, né? Por isso que é importante você usar os produtos e ter os benefícios, sentir os resultados, porque uma pessoa ela vai conversar com você num outro tom. Quando você tem crença o suficiente, as pessoas, os clientes, as pessoas que você está prospectando, eles vão conversar com você num tom abaixo, não num tom acima. E isso evita objeções. Pode não resolver, mas evita objeções, entendeu? Então é importante que você tenha um tom acima. Não é brigar, tá? O tom acima é convicção, é crença. É você saber exatamente o que você está falando, com autoridade, com confiança, tá bom? Beleza, é isso, gente. Uma excelente semana para todo mundo, bons fechamentos aí nessa reta final de mês. Vamos embora, vamos com tudo. Amanhã todos conectados de novo no Conexão Hive de manhã e a nossa noite amanhã, quarta-feira, teremos algum evento específico do Conhecendo os Nossos Produtos, tá bom? Tamo junto, conecte cliente, conecte todo mundo e vamos pra cima. Beijo no coração, vamos com tudo. Valeu, turma.